gravando a partir de agora. Não se preocupe, só eu que apareço. Vem contigo. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos Filó, ver... posso fazer pergunta? Oi? Pode fazer pergunta. Claro. O TA1 vai ficar disponível quanto tempo? Você falou vai colocar no sábado? Então, uns 9 dias, pelo menos. Né? 9 8 dias? dias, pelo menos. Tá bom, Tá? valeu. Tá bom assim? Fica um Tá prazo bom? ótimo. Tá. Tá ótimo. Eu pensei o seguinte, né? Vocês pensaram, pediram 5 dias. Só que eu já fui aluno, hoje sou professor, advogado, dou assessoria, etc, etc. E tem dia, tem semana e tudo mais que o bicho pega, não é? Por exemplo, essa semana apareceu 2 júris para eu pegar, não é? Um júri eu não peguei por proximidade do réu, tá? Nem é réu ainda, está sendo investigado, mas indiquei para uma colega. E um outro apareceu. Então é o seguinte, e de colegas que. E um apareceu de um ex-aluno muito querido, que não mexe nessa área, mas precisou chegar e pegar e falou: Mauro, vocês vão comigo? Eu falei: vamos com você, vamos lá. Então, uma coisa que quem é ex-aluno meu sabe, o mínimo que eu faço, é ajudar. Mínimo. Ou então a gente trabalha junto. É ótimo. Tá? Vamos lá. Então, hoje nós vamos ver medida de segurança. Tá bom? Medida de segurança, meus caros. Vocês necessitam daquele conceito de imputabilidade, não é? Quem é imputável, quem é inimputável, existe o semi-imputável também. Vocês se recordam disso do semestre passado? O professor Alisson, com certeza, foi seu professor no semestre passado, deu uma super aula sobre isso, uma das coisas muito legais. Não é sobre a responsabilidade de cada um. Não é? Antigamente, na Idade Média, aquela Idade das Trevas, né? Até os porcos eram julgados. Não sei se vocês sabiam disso. Existia processo contra porco. De verdade. Estou falando sério. Não é zoação. Porquinho, sabe? Era colocado lá no banco de réus. É sério, é verdade. Mas vamos lá. Imagine só, né? Hoje a gente sabe que somente o ser humano, né, pode ser réu, tirando a pessoa jurídica, artigo 225 da Constituição Federal, que fala que nos crimes ambientais a pessoa jurídica pode responder penalmente, tá? Então, se fala assim, somente pessoa física pode responder no direito penal, falso. A Constituição Federal, artigo 225, permite que a pessoa jurídica seja ré em processos judiciais. É por isso que, se vocês forem procurar as ações penais sobre aqueles acidentes em Mariana, foi Mariana e Brumadinho, né? Vocês vão ver que as empresas vão fazer parte do polo passivo da ação penal, tá? As penas, logicamente, são penas restritivas de direito e não pena privativa de liberdade, porque pessoa jurídica é uma fantasia criada, não é? Muito bem, gente. Até 1984, tá? Vigorava em nosso país o chamado sistema duplo binário, tá? Que e por quê? O que era isso? Chegava, tá? E o réu, que era inimputável, ele tomava uma pena e, ao mesmo tempo, uma medida de segurança, tá?
tanto os inimputáveis quanto os semi-imputáveis. Então, eles tomavam uma pena dupla. Não é? Depois, tá? Depois de 84, passou a vigorar o sistema vicariante. Tá? Justamente por causa daquele princípio que eu acho que eu já falei com vocês, do princípio do non bis in idem. Não é? Deixa eu escrever aqui na tela para vocês. Pá. Cadê? Não, estava certo. O que sai de lá? Non bis in idem. Sabe o que é isso? Já expliquei para você, se não me engano. Não é? Non bis in idem. Sabe o que significa, não sabe? Significa que não é possível se aplicar duas penas para apenas um fato. Tá? Ou seja, duas condenações. Tá? Pena dupla para apenas um fato. A pena tem que ser uma, não é? E aí, então, não é? Chegou e se aplicou, então, esse novo sistema, em que se aplica para o inimputável a medida de segurança, tá? O semi-imputável, pena ou medida de segurança, e para os imputáveis, logicamente, pena. Tá legal? Muito bem. Gente, quais são as diferenças entre pena e medida de segurança? Tem diferença? Tem diferença. Quais são? Primeiro, a pena, a gente já estudou no começo do semestre, não é? Ela tem um caráter retributivo e preventivo. Recordam? Prevenção e retribuição, não é? Então, a pena tem esse caráter retributivo e preventivo, tá? A medida de segurança tem apenas o caráter preventivo. Tá? Então, a primeira diferença. A segunda diferença é que o que justifica a pena? Qual que é a fundamentação para existir uma aplicação de pena? É a culpabilidade do agente, não é? É a culpabilidade do agente. Já o que fundamenta, o que justifica a aplicação da medida de segurança é a periculosidade do agente, tá? É a periculosidade do agente, ou seja, o agente é perigoso. Muito bem. Terceira, né? Terceira diferença. A pena, tá? Ela tem um período determinado. Então, vocês aprenderam, quando o sujeito é apenado, existe o cálculo da pena e essa pena é determinada. Tantos dias, tantos anos, etc. Já a medida de segurança não é determinada, ela é indeterminada, tá? E quando é que termina uma medida de segurança? Quando terminar a periculosidade do agente, tá? Então, a medida de segurança simplesmente termina quando termina a periculosidade do agente, tá? Muito bem. Por fim, né? Quarta diferença é para quem se aplica a pena e para quem se aplica a medida de segurança. A pena, né, são aplicados aos... Boa noite, Vera, como vai? As penas são aplicáveis para os imputáveis e para os semi-imputáveis. Não é? Os semi-imputáveis, vocês podem, em alguns lugares, são definidos como fronteiriços também, tá?
Então, pena é aplicada aos imputáveis e aos semi-imputáveis. Já a medida de segurança são aplicáveis aos inimputáveis e, excepcionalmente, tá, aos semi-imputáveis, quando esses, logicamente, precisam de um tratamento. Perfeito? Muito bem. O que a gente pode chegar e falar mais sobre medida de segurança? Requisitos. Requisitos da medida de segurança. O primeiro pressuposto, tá, para se aplicar uma medida de segurança é a prática de um fato punível e típico, né? Tá? Então, o primeiro pressuposto é justamente a prática de um fato típico, tá? E punível. Isso significa o quê? Significa que se houver qualquer excludente de culpabilidade, punibilidade, tá? Ou então não haja prova de autoria ou materialidade, ou o que seja, tá? Não vai haver aplicação dessa medida de segurança. Medidas de segurança são para o semi... Então, vamos lá. Deixa eu ver. Isadora perguntando. Muito bem. Medidas de segurança. Então, vamos lá. Pena para os imputáveis e os semi-imputáveis. Medida de segurança para os inimputáveis e para os semi-imputáveis. Tá? Excepcionalmente, inclusive. Respondeu a pergunta? Obrigado. Obrigado a vocês, Adora. Deixa eu fechar aqui o chat. Muito bem. Segundo requisito, tá? A periculosidade do agente, tá? Muito bem. E o que é essa periculosidade? Eu falei com vocês que justifica a aplicação da medida de segurança é a periculosidade do agente. E o que é essa periculosidade do agente? É essa falta de condição de se viver em sociedade, tá? Ou seja, é um juízo de reprobabilidade de uma conduta antissocial, tá? Mas causada por um problema psíquico do agente, tá? E, logicamente, essa visão de que ele vai voltar a delinquir, tá? São dois tipos, tá? De periculosidade, não é? A presumida e tem a real, tá? A presumida, vocês viram, não é? E a real vocês viram, tá? Deixa eu buscar aqui. Estamos aqui com a medida de segurança. Vamos lá. No artigo 26. Muito bem. Olha só. É isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o tempo da missão inteiramente incapaz de entender o caráter de determinar por esse entendimento, não é? E a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Perfeito? Então, é isso, meus caros. Ficou claro que o parágrafo, o caput, não é? Se trata
da periculosidade, chamada periculosidade real, não é? Em que o sujeito é inimputável, não é? E o do parágrafo primeiro, o único, hein? Deixa eu ver aqui. Parágrafo único, não é? Trata-se da chamada periculosidade real, quando se trata dos semi-imputáveis, não é? E o juiz constata que é necessário que se faça um tratamento para se curar o agente. Ok? Muito bem. E, finalmente, não é? Terceira característica ou requisito é que o agente não tem uma plena imputabilidade, não é? Ou seja, que o agente não possa receber uma pena. Então, somente se ele não puder receber uma pena é que vai ser dada a ele uma medida de segurança. Como assim, Filó? Lembra que eu falei que os semi-imputáveis ele pode receber tanto uma pena quanto excepcionalmente uma medida de segurança? Então, é exatamente isso, tá? O autor, né? Ele só vai, o semi-imputável, por exemplo, ele só vai receber medida de segurança se não for aplicada a ele uma pena, se ele não puder, se for necessário um especial tratamento curativo, etc. Tá? Ou seja, a ausência de possibilidade de se aplicar uma pena. Não sei se ficou claro. Ficou claro ou não? Então, se ficou claro, a gente vai embora. Vamos lá. Espécies de medida de segurança. Tá? Vamos lá. Existem duas espécies de medida de segurança, gente, tá? No direito brasileiro. A primeira hipótese, ou primeira espécie, é a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, tá? Então, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, tá? Alguns doutrinadores chamam de medida detentiva, tá? Medida detentiva. Por quê? Nessa espécie de medida de segurança, aquela pessoa que foi estabelecido que ela deve cumprir essa medida de segurança, ela fica internada, não é? Nesses chamados manicômios judiciais, tá? Então, eles chegam e ficam internados mesmo, não é? Eles ficam detidos lá dentro. Eles ficam, entre aspas, para vocês entenderem, presos lá dentro, tá? Para ficar claro. Então, esse é o primeira espécie. A segunda espécie, tá? Tratamento ambulatorial. Como é que funciona esse tratamento ambulatorial, tá? Pode repetir a primeira? Claro, Tiago, vamos lá. A primeira espécie é a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, chamado também de manicômio judicial. Tá? Essa é a primeira espécie de local onde a pessoa cumpre a medida de segurança. Tá? Ela fica lá dentro. Tá? A segunda ela cumpre fazendo um tratamento ambulatorial.
Nesse tratamento ambulatorial, a pessoa não fica detida. Ela chega e faz literalmente um tratamento ambulatorial mesmo. É como se, aí tem várias formas de fazer, depende do grau de doença que a pessoa tenha e tudo mais. Tá? A regra é a internação, para ficar claro, a regra é a internação. E como é que funciona esse tratamento ambulatorial? Tá? O tratamento ambulatorial, a pessoa chega, fica em casa, tá? E vai nos dias determinados para vai nos dias determinados para só um pouquinho aqui. Vai nos dias determinados para tratamento. Aí depende da pessoa, pode ser todos os dias, pode ser dia sim, dia não, pode ser a cada 3 dias, 2 vezes por semana, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, de mês em mês. Depende do que os médicos entenderem necessário. E fica lá, geralmente é no CRAS, se eu não me engano, chama isso, tá? Eu nunca fui, então, felizmente, né? CAPS, isso! Marina! Gente, nós temos aqui, e eu não tinha visto a Marina, deve estar sem câmera? Tá sem câmera, muito bem, então é por isso que eu não tinha visto. Vamos lá. Marina, muito bem. Nós podemos chegar e abusar, não é, da presença da Marina aqui, que sabe de cor e salteado como é que funciona o tratamento ambulatorial quanto o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Você pode, pelo menos, mas já que se você não quiser ligar a câmera, a gente preferia ligar a câmera, mas se não puder no momento, pelo menos falar para a gente qual que é a diferença e tudo mais, seria possível? Sim. Todo mundo agradece, não é? Eu posso falar. Aí, a câmera não dá agora, mas sem problema. a questão principal, eu acho que é que não. Aqui em Minas só tem o único manicômio judiciário aqui em Minas é o Jorge Vaz, né? Lá em Barbacena. E não tem vaga, assim. Então, geralmente, as medidas de segurança de internação são cumpridas em prisão regular, assim. Aí tem o CAMP também, que é o Centro de Apoio Médico Pericial, lá em Ribeirão das Neves, que é para tratamento temporário. Então, às vezes, se o paciente se é um quadro clínico mais, se ele está em surto ou em crise, alguma coisa assim, ele é transferido para lá e pode ficar lá alguns anos, assim. Tem paciente lá que está lá 3 anos, 4 anos. Mas aí depende muito do fluxo das unidades mesmo. Às vezes surge vaga no Jorge Vaz e manda um monte para lá. Muito bem. E o Eu acho que... CAPS, como é que funciona? Fala aí para gente. Então, o CAPS é um serviço aberto e ele tem 3 tipos, assim, depende do município e da quantidade de habitantes. Achei que era pela Tem doidura. tem o CAPS 1, 2 e 3. O 3 geralmente funciona 24 horas. Mas, basicamente, é um serviço aberto, né? Tem psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional. E o paciente vai para lá, ele é acolhido. Aí a equipe faz um projeto terapêutico singular, dependendo do quadro clínico dele, e vai montando o tratamento. Aí dentro lá do CAPS tem a opção de permanência dia, que é quando o quadro é demanda um cuidado mais perto, assim, ele pode passar o dia inteiro lá. Aí, geralmente tem algumas atividades, algumas oficinas, assim, alguns grupos. E tem a hospedagem à noite também, para aqueles que precisam pernoitar. Mas essas modalidades, assim, são só para os casos relativamente mais graves, assim. E tem os hospitais, tipo Raul Soares, em BH, ou Galba Veloso, que são os pré-crise mesmo, que precisa de um tratamento intensivo, daqueles pacientes que estão bem surtados, assim. Mas lá, geralmente, também é temporário, não é, né? A pessoa não passa anos e anos internada lá, não. Tá. Entendi. Uau, top.
Muito obrigado. Então é isso. Bem, o que eu vou falar, né? A pessoa, então, depende da pessoa, depende do lugar, etc. Tem um tratamento e vai e volta mesmo, né? Em geral. E é isso. A Maria deu aula pra gente aqui. Não vou precisar falar mais nada. Foi lindo e maravilhoso, não é? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Marina pode tirar, assim, da prática. Como é que... Não? Mas se alguém tiver dúvida, pode chegar e perguntar para ela com relação ao tratamento. Chama CAPS, né? Isso, CAPS. Muito bem. Gente, prazo, então, para ficar claro. Prazo para da duração de medida de segurança, tá? Prazo indeterminado, tá? Indeterminado. Ou seja, enquanto perdurar a periculosidade do agente, continua-se o tratamento, não é? E aí, com a Marina aqui, é bom que o STF tem entendido que esse prazo de tratamento não pode ser maior do que a pena que a pessoa teria. Porque o que acontece? Tá? O sujeito chega, comete a infração, aí verifica-se que a pessoa é inimputável, é feito uma perícia para verificar a imputabilidade. Se a pessoa for considerada inimputável, ela chega e se ela for considerada inimputável, ela chega e vai como é que fala? E aí o juiz chega, continua, né? Para verificar que existiu o fato, que a pessoa foi autora daquele fato, e ao final o juiz fala: o fato existiu, quem fez foi o doidinho ali, não sei se pode falar doidinho agora, né? Mas o inimputável ali, fica melhor, né? O inimputável ali e inocento ele. E aplica uma medida de segurança. Tá? Ou seja, quando a pessoa toma uma medida de segurança, sendo inimputável, o juiz chega e inocenta. Tá? Então, inocenta a pessoa. E aí, então, não existia, e eu entendo que deva ser assim, não sei, aí a Marina vai falar para a gente, de novo, tá? Eu entendo que não ter prazo é necessário. Porque a gente não está falando de alguém que chegou, pensou e realizou uma conduta, não. A gente está falando de alguém que não tem a plena razão mental e realizou determinado ato justamente porque não tem essa plena razão mental. Só que o STF agora está entendendo que, olha, continua perigoso, não importa. Passou o tempo, então... Passou o tempo? Passou. Então, o tempo da pena que ele teria? Passou. Então, agora chega e então coloca na rua. E eu posso estar enganada, a Marina que vai dizer isso, não, opinião de leigo, que leu pouquíssima coisa sobre o assunto, mas o fato vai acontecer de novo. E a pessoa não tem uma culpa, literalmente falando, né? Porque ela é inimputável, ela não segura nada mentalmente. Não é isso, Marina? Ou não? O que você entende sobre isso? O que você entende dos seus estudos, da sua vivência e tudo mais? Então, essa decisão da STF, eu acredito que tenha sido muito em função de, porque tem alguns casos de furto e roubo, por exemplo, que acabavam ficando assim, 10, 15 anos. Então, ultrapassava muito o tempo que ele ficaria se tivesse pegado uma pena, assim. E transtorno mental não tem cura. Então, assim, não dá para apostar na cura. Você tem que apostar no tratamento para ele estabilizar o quadro. E esses lugares, assim, né, manicômio judiciário,
prisão, não são, falam que é para tratar, mas não tratam, assim, porque é muito precária a situação. Então, tem paciente que fica em surto, assim, em crise, manifestando sintoma, e o psiquiatra não faz avaliação da medicação. Então, assim, a pessoa vai passar lá, se desse, se pudesse, né, passaria o resto da vida e continuar, porque, assim, esses lugares não oferecem o tratamento que ela precisa, assim, em E o muitas que vai situações. acontecer quando ele não oferece tratamento? Tá, mas está lá dentro. Uhum. E o que Então, acontece quando colocar na rua? Então, aí tem aqui em Minas, né, tem o programa que eu trabalho, que é o Pai PJ. A gente faz todo esse acompanhamento. Então, assim, a gente fica em cima. Eu especificamente trabalho no núcleo prisional, então eu tenho contato com os presídios mesmo. Então, a Uhum. gente fica em cima, assim, de cobrar a unidade, de fazer avaliação psiquiátrica. Às vezes a gente atende paciente que está completamente surtado. Aí a gente tem que chegar e falar assim, olha, por favor, você poderia, né, com todo jeito, passar ele na avaliação psiquiátrica, porque não está legal a situação. E quando sai, a gente faz articulação com toda a rede, o CAPS, o Centro de Saúde, Centro de Convivência, CRAS, junto com a família, para ele ter todo o suporte, o recurso, né, terapêutico, financeiro, afetivo, familiar, para ele poder viver normalmente, assim, porque nesses locais realmente a tendência é não receber o tratamento adequado, assim. Sei, mas você está falando Então, isso de pessoas que dá para chegar e segurar o quadro. Mas tem sim, pessoas que não dá. E tem. aí? Só que geralmente, assim, quem a gente consegue estabilizar o quadro, sai e tranquilo, assim. Tem uns que alguns Sim. sintomas permanecem. Só que também não é no sentido, assim, de uma, tipo assim, de uma periculosidade permanente, assim, sabe? Depende muito, assim. A gente tem poucos pacientes que estão lá há muito, muito tempo e que não tem diferença no quadro, assim. Não, São poucos. esses é que eu quero saber. É, assim, ele vai continuar. Eu tenho um paciente, assim, especificamente, ele está preso há 10 anos, Uhum. quadro é a mesma coisa. Então, assim, a psiquiatra dele não é muito acessível, então a gente não consegue discutir, porque talvez o diagnóstico dele pode estar errado, aí o tratamento pode estar sendo inadequado, porque não está dando os remédios corretos, enfim. Então, assim, isso depende de ter uma rede muito articulada, porque se a pessoa que vai prescrever as medicações não está disposta a discutir, talvez alterar a medicação, o paciente realmente não vai melhorar. Assim, hoje a gente tem, né, medicina muito avançada, tem um monte de remédio novo, então a gente tem que apostar nisso, né? E muita gente não tem uma cabeça muito aberta, assim, para isso. Mas esse específico que está lá há 10 anos, ele é Uhum. capaz de ficar até realmente dar a pena em abstrato, porque ele não tem crítica nenhuma, assim. E quando Nenhuma. ele for colocado na rua, o que vai acontecer? Se ele manter o É, quadro, manteve o quadro, tá? Do jeito que está hoje. Você falou que teoricamente não, hoje, né? Com o que você uhum, conhece, com a medicação que ele toma e com, uhum, tá? Vamos dizer que realmente a psiquiatra só fingir, uhum, tá? Não estou falando que ela está certa, mas vamos fingir que a psiquiatra pegou o melhor remédio que tem hoje e vamos uhum, fingir que até o final ele cometeu o quê? Homicídio? foi. Tá. Até o final da pena que seria dele, etc., ele continua e vai continuar o resto da vida. Tem o problema dele, nos próximos 300 anos a medicina não vai dar conta. É possível, né? Uhum. E aí, o que vai acontecer quando ele for colocado na rua? Então, geralmente, quando o paciente é assim, ele também não tem crítica sobre o quadro dele. Ele acha que ele não é doente, que ele não precisa de tratamento. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a dificuldade dele de aderir ao tratamento. Ele não vai tratar. Uhum. E quando é assim, o serviço tem que mandar relatório, assim, de todos os atendimentos. Então, se ele se recusar, avisa para o Mas ele juiz. já vai estar livre. O Não juiz vai ter mais, restabelece a medida. não vai ter mais medida de segurança. Né? A gente, nunca aconteceu de um caso chegar a ficar até a pena em abstrato, assim, dele ficar até assim, sabe? Então, Uhum. Isso realmente, deve você acontecer mais, talvez, em Babacena, né? Imagino. é, teve um caso agora que eu não sei o crime qual que foi, mas ele ficou lá 23 anos. E ele saiu ontem, assim. Ele ficou lá 23 anos. Eu não sei o que que foi, Uhum. mas também ele não ficou lá pelo quadro, não. Ele estava estável e foi não sei, a gente. Porque lá em Barbacena tem muita gente que está há muitos anos, né?
Tem gente até do antigo hospital Colônia e tudo, então lá tem gente muito, muito antiga que já não tem contato com a família, então é muito difícil você soltar uma pessoa que não tem estrutura nenhuma, assim, com família, não tem contato com família, não tem ninguém, assim. Você vai soltar, ela vai pra rua, né? Uhum. Então é muito delicado, assim, alguns casos. Então eles conseguiram soltar ele depois de 23 anos, assim. E você Mas acha que tem muita preconceito? Porque é o seguinte, me corrija se eu estiver certo. Isso é muito legal. Antigamente, meus caros, o manicômio judiciário tinha em tudo quanto é lugar. Assim, muito mais do que tem hoje, né? Tanto que teve um movimento anti-manicomial, se não me engano, fala assim, que para justamente o fechamento desses manicômios. Por que isso? Porque antigamente, qualquer disfunção, vamos dizer assim, social, ou seja, se você não seguia o padrão, a sua família mandava você para o manicômio. Tá certo até agora, ô Marina, ou não? Por exemplo, isso. sou homossexual. Tum, a família mandava lá para o manicômio. Ah, sou uma mulher que sou para frente, entre aspas, não é? Ou seja, não obedeço meu pai, não sou, como é que é? Linda, bonita, recatada do lar, alguma coisa assim. Bela Não é? recatada. Bela, recatada do lar. Mandava para o manicômio, ou seja, qualquer coisa que fugia do normal, que as pessoas chamam normal, eram mandados para lá. E muita gente que não tinha absolutamente nada a ver com problema psiquiátrico. Era escolha de vida. Tá certo até agora? Uhum. E, e essas coisas foram descobertas, né? E fora as coisas que se faziam lá que eu não sei, não é? Para tratar essas pessoas. Você acha que o manicômio é necessário ou não? Eu não acho, não. Nossa, sou Acha que não? completamente contra manicômio. Completamente. Pode Ontem, fechar tudo. inclusive, foi. Pode. Ontem, inclusive, foi o dia lá da luta antimanicomial. Não, Hum, manicômio. A própria lógica de existência dele é no livro, né? Vigiário e Punido. Foucault fala muito disso. Tem do Goffman também, manicômios, prisões, conventos, eu acho. Então, assim, são instituições totais. O objetivo dela não é ressocializar, não é tratar, só mascara com esses objetivos, assim, mas o real não é. Então, assim. E não funciona, assim, não trata. Não trata, não adianta. Então, não tem por que algo existir se não está cumprindo aquilo para o qual ela foi criada, sabe? Então, para mim, não tem que existir. mas não trata porque não dá para tratar? Ou por quê? Daria, sim, mas a questão da lógica manicomial é uma lógica muito de exclusão e de Não, incapacidade. a gente acabou de ver, é para cessar a periculosidade mesmo da pessoa, É. né? E essa questão da periculosidade também é muito debatida, assim, porque presume-se a periculosidade inerente, como se fosse algo inerente à doença mental, né? E Da tem pessoa, né? isso. Só que tem algumas pessoas, assim, também são muito perigosas e não são doentes mentais. Então, Ah, assim, não, sim, mas aí é outra coisa, né? Porque aí a gente está falando, por exemplo, dos psicopatas, né? mas isso é muito raro, assim. A gente, porque o diagnóstico de psicopatia é o transtorno de personalidade antissocial. E, assim, é Uhum. raríssimo. Não é raríssimo, assim, mas não é muito comum. Principalmente no meio jurídico, assim, da pessoa ter sido captada aí pelo sistema e ter sido punida e condenada, enfim. É muito Não, raro. a psicopatia, ele escolhe o mal, ele gosta do mal, né? Isso Já, é já bem. viu algum psicopata? Não, Típico? Não, né? Um amigo não. meu, ele trabalhou no centro de apoio, não sei se ainda existe, que é o hospital. Era chamado de centro de apoio, agora eu não sei. E ele que criou, inclusive, o centro de apoio e tal, que era o hospital, entre aspas, dos presos, né? Uhum. E ele falou o seguinte, que ele fez uma pesquisa enquanto ele esteve lá, e depois ele foi superintendente prisional e tal, ele que É o desenvolveu Camp, junto... não? Lá em Hã? é o de Ribeirão das Neves? É, Né? chamava O centro Centro de de Apoio apoio. Médico Pericial? Isso, É o Camp. Tem é. ainda. É o Hamilton que fez, Uhum. que é meu sócio, inclusive.
o sujeito que mais entende sistema prisional. Ele que criou a SWAP, propriamente dita, junto com o Murilo, né? E ele fala que o sonho dele, assim, entre aspas, né, de pesquisa, de interessado e tudo mais, era encontrar o psicopata clássico, que ele chama. Nunca viu. Sempre tinha um porém naquilo. Sempre tinha alguma coisa que mostrava que não. Na verdade, às vezes a pessoa se fazia de psicopata, não era. Queria se mostrar poderoso, etc., frio, etc., etc., mas ele nunca viu um psicopata clássico. Pois é, são pessoas, assim, supostamente muito inteligentes e muito manipuladoras e metódicas, assim, então para ser realmente cair na prisão é muito difícil, assim. Eu tenho um paciente que tem a hipótese diagnóstica de transtorno de personalidade antissocial, mas não acho que seja, não. Tem que, assim, passar por várias reavaliações, assim. Muito bem. Uau, obrigado, Maria. Depois quero que você... Eu gosto de mudar de opinião. Para mim, os manicômios são necessários. Mas, por que eu acho isso? Já estudou muito, etc? Não. E eu gosto de mudar muito de opinião. Por isso que eu quero depois, bebendo cerveja com vocês todos, que você chegue e fale o porquê que eu estou errado, ou porquê que você... Ou então, é o seguinte, nem fale que eu estou errado. Tem essa visão aqui, professor, porque às vezes a vida é assim, ó. A gente compreende isso aqui, não é? Aí se eu falar para vocês, o que vocês estão vendo? Um unicórnio. Não, eu estou vendo aqui, ó, escritos. Não é? E quem está certo? Todo mundo. Às vezes é isso, a gente tem que compreender as coisas assim. A gente acha que isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas se você ouve o outro, você consegue o quê? Ver o todo. É uma imagem muito legal. Eu adoro mudar de opinião. Significa que eu evoluí. Obrigado, você foi top, como sempre. Muito obrigado. Acho que todo mundo ficou muito feliz. O Thiago está mandando mensagem. Bebendo isso melhor. É verdade, também pode ser, né? Mas aí não. Eu vou pagar a cerveja, tá? Aí o uísque é por conta de cada um, né? Inclusive, se alguém poderia falar, não, eu levo uma garrafa, ótimo, eu bebo também. Eu gosto do Campari, eu adoro Campari também, aprendi a beber. Desce o vermelhão, vamos todo mundo. O importante eu gosto de Coca-Cola, vamos beber Coca-Cola. Não, eu quero uma água, vamos beber água. Mas o legal é a gente chegar, conversar e tumultuar quando der, né? Aglomerar. Vamos lá, então continuando, não é? Depois desta aula. Então, prazo de duração, né? Pela lei, por enquanto, não é indeterminado até cessar a periculosidade do agente, tá? Então, nem prazo mínimo, nem prazo máximo, é um marco de um prazo para verificação, para realização do primeiro exame. Eu nunca vi esse filme, mas tem um filme que chama Meu Nome Não é Johnny, que é sobre um traficante playboy da zona sul do Rio de Janeiro. E que o sujeito foi condenado por tráfico, mas ele também utilizava drogas. E aí a juíza, antigamente quem usava droga era punido também com pena privativa de liberdade. O que ela fez? Ela considerou o sujeito inimputável, ou semi-imputável, não sei. Não vi o filme, só de ouvir falar. E o sujeito ficou no manicômio pelo prazo mínimo lá e tudo mais. Então, parece que lá... essa cena é engraçada que eu vi. Dele no manicômio lá, as pessoas... Aí eu já não sei se... É aquela coisa da Globo, né? Quando mostra, quando tem um julgamento, né? Só falta o juiz usar perucona, né? Não tem nada a ver com os julgamentos nossos reais, né? Mas mostra lá as pessoas andando de um lado para o outro, nem zumbis assim, ele lá olhando e tudo mais, etc. E aí teve o primeiro exame,
né? Como ele era, na verdade, viciado em drogas, antigamente não tinha essa preocupação com o usuário, e aí então verificou-se que ele já estava limpo, né? Ou seja, não mais necessitava estar lá e foi colocado na rua. Então, não sei se alguém já viu aí, se não viu, você indica, Filó? Não, não sei. Né? Aquele eu indico os que eu já vi. Espero, inclusive, que vocês tenham visto Um Sonho de Liberdade. Alguém viu? Viu? Não, não viram? Ninguém viu? Pois é, estão perdendo. O filme é top mesmo. Muito bem, tá? Vamos lá. Como é que é a execução da medida de segurança? Logicamente, só pode ser executada após o trânsito em julgado, não é? Ela pode ser suspensa, tá? A gente vai ver que ela pode ser suspensa, ela pode ser revogada, tá? Sem problema nenhum. E ela também, essa medida de segurança, pode ser extinta, tá? Geralmente, quando é que ocorre? Quando ocorre essa suspensão, tá, da medida de segurança e passar 1 ano dessa suspensão, tá, aí a extinção da medida de segurança, tá? E ela é extinta e tudo mais, tá? Vamos ver um pouquinho a lei para que a gente possa ver aqui. Aqui, vamos lá. Opa, mudei muito. Tá aqui. Medidas de segurança. Muito bem. Espécie de medidas de segurança. Medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta de outro estabelecimento adequado. Adequado. Eita, deixa eu beber um golinho d'água aqui. 2. Sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. Muito bem. Imposição da medida de segurança para o inimputável. Vamos lá. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação, não é? Artigo 26, nós já vimos. Se, todavia, o fato previsto for crime punível com detenção, poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. E isso nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, quando a gente viu a diferença entre reclusão e detenção. Lembra disso? Essa era uma diferença, não é? Das penas. Muito bem. Vamos continuar. Prazo. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto for averiguada, não for averiguada mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. Eu já falei com vocês, e nós já vimos lá, não há prazo, o prazo é indeterminado da medida de segurança, mas o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos para a realização, então, da perícia médica. Tá? A perícia médica realizar-se-á ao tempo do prazo mínimo fixado. Deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se determinar o juiz da execução. Tá? Desinternação ou liberação condicional. A desinternação ou liberação será sempre condicional, devendo ser reestabelecida a situação anterior, se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Tá? E em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Muito bem. Não é? Acho que isso tudo a gente já tinha falado, não é? Aqui. E
só para vocês chegarem e verem verem onde está. Vamos ver isso na LEP também, como é que funciona. Vamos ver como é que está lá. Né? Vocês gostam de ver a LEP? Eu gosto também, porque nem sempre dá para ver. Vou pegar aqui a LEP. Muito bem. Vamos lá. 41. 40. Suspensão condicional. Não. Execução das medidas de segurança. Está aí, muito bem. 171, transitada em julgada a sentença que aplica a medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para execução. Claro, até porque é com ela que o estabelecimento indicado vai chegar e fazer uma individualização do tratamento. Não é? Ninguém será internado em hospital de custódia psiquiátrica ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. É importante essa guia, Mari? Fala aí para a gente. Se é isso mesmo que eu falei ou não tem nada a ver. Porque agora a gente tem um especialista aqui que está lá na ponta, né? Nossa, essa aí da guia eu não sei não. Não? Porque tem o pessoal do jurídico, né? Eles só mandam um caso pra gente, aí eu só acompanho. Não acompanha, por exemplo, a inicial, a sentença, nada? Do Acompanho, só que aí processo? tem a assistente jurídica, né? Aí ela só me passa um resuminho, assim, do que eu preciso saber, e se eu tenho dúvida, eu pergunto para ela e tudo, mas, assim, Não, especificamente, então, mas é importante, então, pelo menos chegar essas informações resumidas para você. sim, tem gente especificamente só para acompanhar o processo. Uhum. Perfeito, não. Tá ótimo. Até porque deve ter muita expressão lá que, entre aspas, o jurídico tem que traduzir, né? Sei lá, imagino. Não é impossível, tem coisa lá que é impossível. Tem muito caso também de gente que compra medida, aí tem pena em outro processo, aí tem processo que está em instrução, aí, assim, junta tudo, aí tem que juntar, fazer incidente em um, aí, assim, para mim é uma confusão, então tem que ter isso. Acidente de sanidade mental. Isso. Exatamente. Vamos lá. Coragem, hein? Então, ninguém será internado sem essa guia expedida. A guia de internação ou de tratamento extraída pelo escrivão que rubricará todas as folhas será remetida à autoridade, tendo qualificação e o número do registro geral, inteiro teor da denúncia, sentença, bem como certidão de trânsito julgado, dado que termina o prazo mínimo de internação e do tratamento ambulatorial, que o juiz fixa de 1 a 3 anos. Outras peças do processo reputadas indispensáveis, adequado tratamento ou internação. O Ministério Público será dada ciência do recolhimento da guia sujeição a tratamento. A guia será retificada sempre que sobrevier modificação quanto a prazo de execução e aplicar-se-á na execução da medida de segurança aquilo que lhe couber expor no artigo 8º e 9º dessa lei. Tá? Muito bem. Como é que se verifica essa cessação? Vamos falar, continuar sobre os inimputáveis aqui. A cessação de periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo, já vimos isso, pelo exame das condições. A autoridade administrativa, até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. O relatório será instruído com um laudo psiquiátrico, juntado aos autos do relatório ou realizadas diligências serão ouvidas sucessivamente MP, o curador defensor, no prazo de 3 dias para cada um. O juiz nomeará curador ou defensor para agente que não tiver. O juiz de ofício ou requerimento de qualquer das poderá determinar novas diligências, né? Ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança.
Ouvidas as partes realizadas diligências, o juiz proferirá sua decisão em 5 dias. Não é? Em qualquer tempo, ainda que no decorrer do prazo mínimo de duração. Aqui está o procedimento, acho que está chato ficar lendo aqui, mas saibam que tem esse procedimento todo para se verificar a cessação de periculosidade. Não é? Tá? Muito bem, gente. Se eu continuar aqui. Então, a pena pode ser substituída por medida de segurança? Pode. Tá? Tem duas hipóteses, duas formas de uma pena ser substituída pela medida de segurança. Tá? Como? Muito bem. Na semi-imputabilidade, não é? Ou por ocorrência superveniente de doença mental. Tá? Também pode ocorrer. E também, então, vamos ver como é que ocorre isso. Tá? Semi-imputável. Tá? A gente viu que no semi-imputável, preferencialmente, não é? Aplica ao semi-imputável uma pena, não é? Só que ela pode ser indicado, tá? No caso concreto, que seja aplicado um tratamento especial curativo, tá? E aí, então, essa pena aí se aplica, então, uma medida de segurança. Lembrando que a gente viu a regra do semi-imputável é que ele chega e ele tem uma pena privativa de liberdade com redução de tempo de prisão, tá? Foi em Minas um caso bem louco, que estava envolvido um médico e tal. Mariana talvez lembre disso, talvez ela estivesse ainda cursando, sei lá, psicologia, né, o seu primeiro curso, em que o sujeito chegou, cortou a cabeça da pessoa, colocou e apareceu um corpo. Eu não lembro dos nomes, mas foi aqui em Minas. E aí, então, né, foi feito um exame de sanidade mental, incidente de sanidade mental, verificou-se que a pessoa era semi-imputável. Então, ela foi condenada pelo homicídio, não é? E teve uma pena reduzida, de acordo com o artigo 26. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só voltar lá no artigo 26, para ficar claro. Olha só, o semi-imputável aqui. Ó. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá? Então, alguém no chat. Eu lembro desse caso. Claudinei, você lembra desse caso? Você recorda alguma coisa a mais do que eu falei? Eu lembro que eu fiquei assim, nossa, cara, e eu lembro que o Ministério Público não recorreu. Era até o famoso Chico Preto, que era o membro do Ministério Público que estava indicado. Sim, então fala aqui para a gente alguma coisa, se você puder, se o áudio está funcionando. Aí, conta mais alguma coisa que você lembra do caso. Não, eu não lembro de tantos detalhes, não, mas eu lembro de ver a reportagem. Mas é isso mesmo que você falou. Não lembro dos detalhes jurídicos, assim. Sim, e dos detalhes sórdidos dos acontecimentos. Eu lembro que partiu a mulher dele toda. Foi? Eu não lembro do caso. Eu lembro que foi colocou na geladeira. Meio punk o trem, né? E assim, tinha muita gente envolvida, bastante gente envolvida. A Polícia Civil, nesse caso, fez um trabalho muito bom.
Então, nós vimos lá, né? Essa é a regra. Semi-imputável, aplica a pena, diminuição, não é? Excepcionalmente, tá? E aí vamos ver. Vamos voltar lá para o Código Penal. Excepcionalmente, opa, andei muito, hein? Andei demais. Pra caramba. Vamos lá. Aqui, ó. Excepcionalmente, aqui, ó. Substituição da pena por medida de segurança por ser imputável. Na hipótese do parágrafo único do 26, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por internação, o tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafo 1º e 4º, que a gente já viu. Então, esse é o primeiro caso, né, em que o juiz, em vez de aplicar a pena para o semi-imputável, justifica-se o tratamento, então ele escolhe esse. Tá? Segundo ponto, tá? A segunda hipótese, né, é a superveniência de doença mental do condenado. Ou seja, o que acontece? Vindo uma doença mental, não é, posterior do condenado, aí ele deve ser recolhido num hospital de custódia, não é? E se não tiver um outro estabelecimento adequado, não é? E aí, então, substitui a pena pela medida de segurança. E aí, então, passa a ser medida de segurança, tá? Nesse caso, na verdade, nesses casos, tá? A medida de segurança não pode ter duração superior à pena substituída, tá? Então, nesses dois casos, a medida de segurança não pode ter um tempo maior do que as penas que ela está substituindo, tá? Tem uma terceira hipótese que a gente já viu, que é o tratamento transformar, né, o tratamento ambulatorial em internação, tá? Na verdade, aí não tem conversão de pena em tratamento ambulatorial, mas temos uma, conversão de uma medida de segurança em outra, não é? E quando que acontece isso? Quando houver necessidade, tá? Havendo necessidade, a gente viu lá no parágrafo 4º do 97, vamos ver aqui. Tá havendo necessidade, tá? Aqui, ó. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos, ou seja, transformar um tratamento ambulatorial em um tratamento ambulatorial em internação, tá? Acho que eu não falei de natureza jurídica, tá? A natureza jurídica do semi-imputável é da sentença, né? A sentença do semi-imputável é condenatória, tá? O juiz condena o semi-imputável, tá? E depois reduz a pena. E depois de reduzir a pena, não é? Ele chega e substitui a pena por medida de segurança, se for o caso. Já no inimputável, tá? Não.
aí a natureza jurídica da pena ela é absolutória imprópria, chamada de absolutória imprópria. Vocês vão aprender isso em processo penal, tá? Em processo penal. Perfeito? Então, acho que é isso. Acho que tratei de tudo. Já falei com relação como é que funciona, que vai ser. Já tratamos de todos os aspectos. Vamos ver se existe mais alguma coisa aqui para a gente chegar e tratar. Né? Substituição já vimos. Direito do internado. O internado será recolhido em estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Né? Terminamos de ver, então, tudo. Meus caros, vimos medida de segurança. Alguém tem alguma dúvida com relação à medida de segurança? Sim ou não? Ou tá de boas? Ô, Filó, Manda. no caso, essa medida de segurança, a pessoa ela pode ser condenada, tipo assim, num júri popular, pegar uma medida de segurança? Como é que é? Tipo assim, num julgamento de júri popular, né? Sim. Ele pode ser condenado também na medida de segurança? Condenado, não. Sim. Absolvido impropriamente. Tá. Né? Eu sei que é difícil chegar. E aí, Marina, me desculpa, tá? Que eu sei que é um entendimento diferente do seu. Não, por favor, tá? Mas tá aí, talvez, não é? Na minha visão, que é diferente da Marina, e se tudo der certo, eu vou mudar. O erro do julgamento do STF. Tá? E entender que medida de segurança é uma pena. Tá? Não é. Medida de segurança, e eu tinha essa visão antigamente, que medida de segurança é uma pena, portanto era um absurdo ficar indeterminado, etc, etc. Mas sim, não esqueça que temos que chegar e verificar autoria e materialidade. Não é? E isso é possível. Tá? Até porque eu, por exemplo, já peguei um caso, na verdade dois na minha vida, que foi de alguém inimputável. Tá? Mas ele é bonzinho, entre aspas. Né? Pelo menos nesses dois casos. Um foi o quê, hein? Eu não lembro do caso. Eu já peguei... Foi legal, porque foi um desembargador que me indicou. Para cliente aí de Lafayette, inclusive, que é minha amiga, muita amiga, uma senhora muito amiga, o filho dela é inimputável. Mas, e a segunda coisa foi um crime de trânsito. Assim, acho que ele dirigiu bebeu e dirigiu, mas ele é inimputável mesmo, sabe? Tá, inclusive, para sair a absolvição imprópria dele. Ele precisa de tratamento mesmo, né? Mas, felizmente, ele não, no primeiro momento, ele não coloca em risco ninguém, não é violento, nem nada. Ele é um meninão. Um grande menino. Meio adolescente, meio criança, depende do dia, não é? Depende do dia. Eu nunca peguei nenhum caso escabroso de alguém que seja inimputável, não, sabe? Eu tinha até um fato aí, tem ainda, porque ele não morreu, né? Um colega, que cresceu comigo toda a minha infância, e aí ele surtou, ele desviou meio pro mundo da droga aí, caiu de cabeça aí, né, na droga aí, meio que surtou, teve internado uns tempos, aí voltou, apareceu aí, tava andando aqui na rua, aqui perto de casa, aqui, que ele morava aqui próximo, aí só que ele tava meio pancadão, parece muita medicação que ele tava tomando, tava meio pancadão. Aí um certo dia, foi de madrugada, deve ter acredito, deve ter uns 3, 4 anos isso. Ele saiu de casa de madrugada com um pedaço de pau, aí encontrou com um senhor que era muito conhecido aqui no bairro aqui, o senhor estava saindo 5 horas da manhã para fazer caminhada, aí ele matou o senhor, a paulada, tinha um travesti passando na hora, ele atacou o travesti,
também, machucou bastante o travesti, e veio aqui para a rua, embaixo aqui da minha casa aqui, aí estourou o portão de uma casa e entrou para dentro da casa. E assim, tinha uma pessoa dentro da casa, a pessoa escondeu no quarto, então ele entrou para dentro da casa e assim, surtado. Aí chegou a polícia entrou para dentro da casa, brigaram e tudo, e assim, ele ficava rodando um pedaço de pau igual um ninja, e o pessoal ficava gritando, atira, atira, para a polícia atirar nele. E assim, aí o policial não atirou, até chegou outra viatura, atropelou ele, pegou e pôs aí para dentro, aí sumiu com ele, entendeu? Teve, inclusive até o senhor que ele matou, o senhor era, se eu não me engano, tio de avô de uma delegada, parente de comandante de polícia, assim, Mas doente, sumiu, entendeu? sumiram no Não, aí sentido ele, de prender ou sumiram no não, sentido de... prenderam ele, né? Prenderam, mas ele ficou assim pouquinho tempo aqui em Lafayette. Aí a última notícia que a gente teve dele é que ele estava para os lados de Goiás, mas ninguém assim confirma, ninguém sabe de nada mais, de onde que está, se está preso numa cadeia, se está no hospital, alguma coisa assim. E o Uhum. rapaz era normal, entendeu? Aí caiu na droga, aí endoidou a cabeça aí. A questão da droga é até legal você falar, porque é um pouquinho diferente. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu fazer um share aqui. Vamos pegar 11.343. Lei de drogas, tá, gente? Por incrível que pareça, meus caros, minha opinião, essa lei é a grande responsável pela maioria da violência no Brasil, tá? Vamos lá, depois a gente conversa sobre isso. É isento de pena o agente que, em razão da dependência sobre o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato determinado de acordo com esse entendimento, que deve ser o caso dele. Então, é isento de pena, tá? Quando absolveu o agente, reconhecida por força pericial, que este apresentava, à época dos fatos previstos nesse artigo, as condições referidas no caput desse artigo, poderá determinar o juiz na sentença sem encaminhamento para tratamento médico adequado. Olha só. Né? E aqui é poderá. Fica isento de pena. Tá? E o juiz pode ou não encaminhar a pessoa. Né? E aqui, olha só, as penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3 se, por força das circunstâncias, o agente não possui, ao tempo da ação da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá? Então, é um pouquinho diferente a questão do uso de drogas. Tá? Bastante diferente. Beleza? Meus Mas, caros, oi, diga. rapidinho, na classificação de transtornos tem né, o transtorno mental em função do uso de substância, né, pode ser maconha, cocaína, enfim, tem a dependência química, abstinência, então em muitas perícias eles são considerados inimputáveis por causa disso. Uhum. A maioria dos nossos lá você faz uso abusivo de droga, a maioria. Uma das coisas que a minha geração, né, eu via muito Planet Hemp, eu não sei nem se vocês conhecem isso. Planet Hemp é Planeta Maconha, né, tradução. E o Marcelo D2, bom demais, né? Thiago Boss. O som deles é fantástico. A letra, mas o som é brilhante. Eles, inclusive, que fizeram a época, o Marcelo D2 deu muita força pro pessoal do Rapa, né? Que é aquele Falcão, né? Que canta e tal. E a música deles foi censurada há muito tempo, etc. Teve uma discussão jurídica muito grande se seria apologia a crime. Exatamente. A letra é ruim, mas a musicalidade é genial. E aí, então,
assim, tem uma parte daí que fala assim, legalize, legalize, legalize já, é uma droga natural, não pode te prejudicar. Planet Hemp tá falando da maconha, falando que é uma droga natural, etc, etc. Que não pode prejudicar. Mas aí eu não sei se é estuda agora e tudo mais, e eu sempre gostei de estudar isso, sobre drogas. Não compre, plante. E aí o que acontece? A Mariana pode até falar, a maconha, ela é gatilho para muitas... eu vou chamar de doenças mentais, mas nem sei se é isso, não. Transtornos, né? Uhum. Então, Filó, você já usou? Não? Nunca. Teve vontade? Não, nunca. Já teve oportunidade? Pra caramba. E olhem só, eu duvido que alguém aqui não tenha usado porque droga é proibida. Eu não usei porque o Estado me proíbe de usar droga. Não, você usa ou não deixa de usar porque você quer ou não, por causa dos seus conceitos. Não é? Eu não usei, era proibido, era até punido com pena de prisão, era 1 a 3 anos, se eu não me engano, pela antiga lei de drogas. Eu não usei pelos meus conceitos. E aí eu falo que a 11.343, ela é uma lei que só interessa ao traficante. Se o Estado vender, as pessoas que vão usar vão continuar usando. As pessoas que não vão usar, não vão usar. Como cigarro, como outras coisas. Só interessa ao traficante, 11.343. Né? Então, né? Bem, é muito legal isso daí, mas muita gente da minha geração usou por causa do Planet Hemp, não é? Por causa das músicas e tal, não sei o que lá. Beleza. Não é? Depois vocês ouvem o som aí. O som é bom, tá? A letra não precisa ver muito não, mas o som é bom pra caramba. E ouçam o Rapa, Hey Joe, que é uma regravação de Hey Joe americano e que a letra é muito legal. Já ouviram? Né? Vamos terminar a aula, ó, vamos terminar 10 minutos antes, 10h19 agora. Vai no YouTube, ouçam de Hey Joe. Aliás, eu vou colocar aqui pra gente, tomara que o YouTube não ache que isso Hey Joe, Rapa aí, ó. Achei que... não tá aí, não. Rapa é tudo genial. Esse daqui, eu lembro direitinho, tinha o quê? 18 anos na época, mais ou menos, quando lançaram. Eu ouvi essa música na Junkbox. Top demais. Lá no Guarujá, que é a praia que eu sempre ia, a gente tinha um apartamento lá. E era um bar de surfista. Muito legal, no final da Pitangueiras. Vou colocar aqui para vocês. Peraí, que eu tenho que... Antes de colocar, eu tenho que fazer o share. Vamos terminar a aula. Pode aqui, ó, só para quem puder, tá? Não farei chamada, que a força seja com vocês. E, ó, tomaram um monte de ação. não sabia que tinha clipezinho não, mas tem, ó. Quem conhecia, coloca no chat aqui. Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Ei, Joe, esse não é o atalho pra sair dessa condição. Tira, roda ligado, tira que tira, tic-tac, bom, para todo lá.
bum, bum. Então, meus caros, espero que tenham gostado da aula, foi muito legal. Quem for cruzeirense já pode dormir, quem for atleticano, assiste o jogo do Galo, que eu não sei quanto é que tá. Um forte abraço. Até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã, concurso, gente. Por favor, dê crimes. Matéria importante, não deixem de ver. E quem gostou, vai lá no YouTube e pega aí Marcelo D2 com o Rapa, Hey Joe. Tem muita música boa. Um abraço. Fui!